Professor, mudando de assunto então, mudando de assunto não, porque acho que a gente vai continuar falando de esferas, vai continuar falando sobre obras, porque isso envolve arrecadação de recursos e isso envolve também outras esferas, a esfera estadual e a esfera federal. Eu vi nas suas redes sociais postagens sobre candidatos a deputado que você apoiou nas últimas eleições, deputado federal, deputado estadual. É, Você pode citar sobre seus apoios, sobre como é que é a sua relação com essas esferas? Sim, mas lá atrás também se perguntou sobre das leis, né? Algumas leis. Vamos, não deixa perder Não, não foi da meada, não. Cultura. Realmente, o nome da lei é lei número 2537, que fala sobre o artista de rua. Né? A outra, transporte universitário, que foi a primeira lei que eu fiz, 2524, 29 de abril de 2022. O transporte universitário era um gargalo. Você vê, não tem uma faculdade, nós não temos uma faculdade. Você formou numa faculdade que você precisava se deslocar daqui. Na minha época eu pegava 3 ônibus para poder ir para a universidade. Não tinha transporte universitário ainda. Então tu imagina. Eu fiz minha faculdade, terminei uma em 93 e outra em 98. Imagina como que era mais precário. Então quando eu via essa necessidade, quando eu via o movimento dos alunos, mas o que chamou atenção não foi grande quantidade de alunos, não. Eu vi 3 alunos numa inauguração, num ato festivo, onde que estava a Câmara e o prefeito também estava junto lá. Vi 3 ou 4 alunos. E aquilo ali me chamou atenção. E também para entender também que eu tinha 2 filhos também na universidade, que passavam pelo mesmo problema. Eu falei, vou fazer esta lei, mesmo não tendo atribuição, né, que o prefeito podia também negar, porque isso não é atribuição do executivo. Mas era uma necessidade. Aí eu falei, vou fazer. E eu recebi das pessoas, não, é inconstitucional, é vício de... é vício de iniciativa, é vício inconstitucional, você não pode. Eu falei, não, vou fazer. Vou fazer, porque eu acho que passou do tempo. Tem municípios vizinhos que têm o seu transporte próprio, universitário. Está faltando, não tem universidade dentro do município. Eu acho que a gente tem que proporcionar para que esses alunos cresçam. Para que esses jovens, hoje, amanhã, sejam vereadores, prefeitos, promotores, advogados, médicos. Então eu tenho que ter uma contribuição em relação a isso. E foi o que eu fiz. Então, dentro da educação, transporte universitário, dentro da cultura, o artista de rua. A temática da educação ambiental, são leis que passaram também, 2562, dispõe sobre a inclusão da temática de educação ambiental no programa de ensino das escolas da rede pública do município de Cachoeiras. A gente só foi falando que a arrecadação do ICMS verde, do município está lá em cima, você vê a régua saindo que leva o nome de Cachoeiras de Macacu, do Rio de Janeiro, do Brasil para fora do Brasil, e a gente não tinha a temática. A gente não falava dentro da nossa escola sobre isso. Hoje tem até uma ferramenta nova, que é o Atlas, né, que saiu agora, que foi lançado, que é uma ótima ferramenta para a educação ambiental. Exato. E agora tem uma lei municipal. Nós temos uma lei municipal que fala em relação a isso. Uma outra também que dispõe sobre o livre acesso dos profissionais da saúde, da enfermagem, fora dos horários. Então, muito diversificado a minha atuação. Eu acho que muito diversificado não, eu acho que é a minha função. Então, na área de educação, do esporte, da cultura, da saúde, do empreendedor. A última que saiu agora foi dia 14 de julho, lei 2568, sobre a liberdade econômica. Você é um empreendedor, você quer montar suas coisas, seu negócio, é desburocratizar tudo que está acontecendo. Você faz de casa. Você tem internet, você tem tudo, você tudo na palma da mão, e você estava amarrado nisso. Então agora tem uma lei municipal, que é a lei municipal 2568 também fala. Então são 6 leis minhas aprovadas. Eu acho que é um dos maiores de vereador que foram aprovados, e tem outro agora também que está saindo, sobre o pessoal amante dos animais, de pets. Então está saindo agora também. Está saindo agora como uma forma de anteprojeto de lei. Então a gente tem buscado muito em relação a isso. E voltando só à última pergunta, que já passou. Não, eu lembro, mas eu ia até falar que na nossa pesquisa a gente ia citar mais para frente sobre a atuação sua. Você ainda participou de várias comissões, da Comissão de Saúde, Educação e Cultura, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Finanças e Orçamento, aquela multitarefas mesmo envolvendo. Verdade. Quando você chega lá, né, e as pessoas acham que você tem um interesse por determinada matéria, eu queria falar sobre tudo. Eu não preciso ter o conhecimento de tudo, mas eu sou um parlamentar. Você não tem, você tem pessoas, seu staff, né, uma assessora que
dão suporte, tem uns amigos, staff na área de jurídica, na área contábil, então a gente conversa, a gente discute, e para fazer realmente que é a minha função, que é a minha obrigação. Então a gente fala sobre tudo. Então todos isso que vai chegando, eu quero entender. E é uma coisa nossa, o professor, ele quer ler, ele quer entender, tem a disciplina militar e tem o querer conhecer também. Então eu juntei um pouco da vida militar, não sou general, sou nada, ditador, não. A disciplina de um e a vontade de crescer do outro. Então eu juntei a disciplina que eu tinha militar, sem levar isso ao extremo. Eu acho que, como eu falei para vocês, o extremo não te leva, te poda bastante, e querer entender os assuntos. Então eu paro, eu faço leitura, eu leio bastante, então eu quero estar conversando sobre tudo. Essa é a minha função. Então, como eu falei para vocês, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas acreditam em você que você faça, né? Que você seja a voz dela lá. Então, no momento, eu estou representando um segmento da sociedade que acreditou em mim. Igual eu falo, eu tenho a cadeira, eu tenho meu mandato, mas eu tenho mandante. Os mandantes são eles. Não, é a população que me colocou lá dentro. Então, eu tenho que entender, e está muito claro na minha cabeça, que eu não sou um patrão, eu sou um funcionário do povo. Voltando então à minha pergunta, como é que fica em relação a seus apoios na esfera estadual, as suas alianças na esfera estadual e esfera federal? Então foi isso que aconteceu. Como eu sou vereador de primeiro mandato, algumas pessoas, né, me procuraram na época da política, e eu queria que tivesse uma pessoa que tivesse o mesmo perfil do que eu lembro, que tivesse um pensamento muito parecido. E a primeira pessoa que eu encontrei foi o deputado Sócrates Cavalcante, que estava no seu segundo mandato, né, numa votação expressiva, acima de 100 mil votos, 110 mil votos, da frente atuante na esfera federal. Eu estive conversando com ele, meu amigo Marcos Vinícius, que me apresentou. Marquinhos está aqui, ele que me apresentou, que falou: pô, tem um cara bom para te apresentar. Não tem nada. Eu fui lá, apareci lá no recreio, e uma conversa franca. Ele expôs lá, a gente conversou. Ele falou: cara, eu não quero muito fechamento com um vereador, não. Mas eu gostei da nossa conversa, eu quero fechar sim. E eu acabei fechando com ele, foi o único do município que teve o apoio. E hoje o Sócrates Cavalcante está no seu terceiro mandato e é o vice-presidente da Câmara Federal. E para a gente é muito interessante. A gente está falando de um candidato que teve no município e que hoje é o terceiro na hierarquia. É o terceiro na hierarquia da esfera federal. Tem um presidente da República, presidente da Câmara, e logo vem ele. Então, numa substituição imediata, a gente está falando do deputado que a gente apoiou, que é o terceiro na hierarquia. Então, a gente tem uma parceria muito grande, muito boa. Ele já colocou aqui dentro do município mais de R$1 milhão. Já está vindo mais 1 milhão, já está vindo também mais 5 milhões que ele está tentando mandar para o município. Então, essa costura foi muito interessante. E tem uma liberdade de você ligar e lhe atender na hora. Quando vou a Brasília, quando é necessário ir para Brasília falar com ele, a gente fica na casa dele, então no apartamento funcional dele. Então a gente tem essa ligação. E o outro estadual que você perguntou foi o Bacelar, Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Leste. o presidente da Leste. No seu primeiro mandato, acreditou que a gente tinha um potencial para ajudá-lo, que a gente também abraçou, também foi o único que ajudou, eu e o grupo. Você não tem nada sozinho, e a gente acabou colocando, fechando com ele. Nunca teve voto no município, teve voto e as alianças dele são muito boas, e ele acabou virando presidente da Leste. Então, dentro das esferas complementares, a gente tem do estadual, que a gente apoiou o presidente da Assembleia Legislativa, e o outro vice-presidente da Câmara Federal. Então, acho que isso facilita muito para a gente. Então, dentro dessas costuras, a gente trouxe alguns projetos para cá, que não terminaram. É um projeto que vai acabar a eleição e vai terminar. A gente tem 2 projetos na área de esporte, que atende 200 crianças, esses 2. Uma da qualificação profissional, e a outra dos animais, Castra Pet. Então, a gente colheu muito fruto em relação a isso. Então, a gente já tá no
bem conciso na nossa entrevista, nossa conversa com você, tá ficando bem completa. Já tô sentindo, a gente já tá até bem próximo de tudo que a gente roteirizou. E tem algumas questões que eu queria saber sobre a questão da vida política mesmo. Quais são os pontos bons, os pontos, o que é de melhor que você sente na vida política e o que tem de pior nesses últimos anos? Falando dos últimos 3 anos, o primeiro ano, mesmo como eu falei assim, mesmo se achando que está preparado, né? Eu fiz cursos, de semanas para entender, mas na prática, igual eu falei para vocês, na prática é um tanto diferente, entendeu? Então, ali são votos, mas é colegiado, entende? De repente, você, como é democracia, você é vencido em alguns votos que você fala assim, opa, não era o que eu pensava, mas faz parte da democracia. Então você tem que respeitar. Tem hora que você fala assim, eu quero avançar mais em alguns temas, mas você tem que fazer o seu pensamento seja o pensamento dos outros, para que os outros também entendam que aquilo é o melhor. Mas algumas vezes você tem vitória e outras você tem derrota. Faz parte da democracia. Que bom. Que bom que isso acontece. Tem coisas ainda que eu me sinto impotente de querer fazer mais, avançar mais, mas eu tenho que saber as minhas atribuições. Então, tem as pessoas, por que você não fez isso? Ou seja, quando a gente iniciou essa conversa, logo no início a gente falou sobre isso. Como tem essa a junção parece que está muito ligada, que a pessoa não entender, então você é cobrado de certas coisas, pelo que você sente dificuldade. É que as pessoas não entender a minha função. Aí você fica assim, será que e essa mudança? Eu vou citar aqui, né? De repente eu posso estar até falando, isso pode me trazer até uma questão futura, né? Se as pessoas não entenderem, mas eu vou ter que falar. Que as pessoas eles olham para você como um agente de assistencialismo. Entendeu? Pô, vereador, você tem condições de você fazer isso, você fazer aquilo. E quando lida na saúde, quando você interfere em outros poderes, você vai, né, atende essa questão. Eu falei para vocês, isso, no município pequeno, eles acham que você pode muito. Mas você pode muito em uma esfera onde não é sua. E quando você marca para mim, ou seja, o sistema de saúde público, principalmente do município, tem fluído bem. Mas eles acabam trazendo algumas demandas para você que, se você falar não, se você tentar explicar para eles que aquilo não é função sua, o vereador nem marcou essa consulta e nem falou isso para mim. Então, isso é uma coisa ainda que me traz um certo desconforto. É o lado negativo. É o lado negativo. Eu acho que isso, que eles não entenderam ainda qual a função do vereador. E será que nós estamos preparados ainda? Já chegamos a essa maturidade de eles entenderem que é isso? Eu falei para você, eu tenho uma atuação dentro da Câmara, de parlamentar, que eu fico satisfeito. Então, um ponto positivo. Dentro da minha função parlamentar, eu acho que eu tenho feito, tenho buscado, tenho aprovado. Eu falei para vocês, são 6 leis, um monte de leis que vai ficar, vai perdurar. A não ser que uma outra Câmara ache que aquilo não deve ser feito e tirar. Esse é o lado positivo. O outro é que eu sou cobrado de uma função onde não é. Entendeu? Você tem que trocar minha lâmpada, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você está falando que não vai deixar de fazer? Não, não é isso. Você vai deixar. Você vai brigar para que o sistema esteja rodando certinho, para que essa rede funcione, para que ele possa fazer isso. Então eles acabam atribuindo a você algumas coisas que não seria sua. E se você falar, dependendo do jeito que você vai falar, ele fala, nem me ajudou nisso. Então é uma coisa ainda que eu tenho uma certa dificuldade. Tá? Não estou falando que os outros fazem, eu estou falando que eu tenho dificuldade de ser cobrado pela prática do assistencialismo. Mas eu entendo também que a proximidade é muito. Então você tem que entender, você tem que explicar para eles como que é, ou dar caminhos para eles, olha só, caminho é esse, você pode caminhar assim. Principalmente hoje, igual eu falei para vocês, está funcionando bem. A saúde funciona bem, a educação, você viu no período pandêmico, de greve em 19, pandemia 20, 21, 22 funcionando, saiu de 3 mil alunos para 8 mil alunos. Eu acho que não precisa do vereador, tá vendo se consegue uma vaga, uma creche. Eu acho que a minha função, né, que a gente tem que passar o tempo todo para ele, é o seguinte: eu vou cobrar do sistema público para que ele te dá
de direito, garantido pela Constituição, pelo ECA, para que tudo isso, para que você consiga sozinho, sem você precisar de alguém. Quando chegar isso daí, pronto. Quando o eleitor chegar e falar assim, eu estou votando no legislador, não estou votando no amigo, não estou votando para que ele melhore as condições dele, para que ele não, estou votando no cara que me representa. Eu sempre falo para eles, eu sou concursado. Sou concursado na esfera federal e na esfera estadual. Então, o que eu estou fazendo é um desafio que eu quis, que eu sempre quis e vou fazer o melhor. Independente do que vai acontecer para frente. Vou buscar, sim, sempre fazer o melhor para manter. Então, tenho passado todas as esferas que eu passei, todo local, tentei fazer um bom trabalho. Não fiz tudo que eu queria, mas fiz tudo que eu pude. E na Câmara eu estou representando uma população, uma comunidade. Eu acho que é isso que importa. Como eu falei, nascido e criado aqui. Eu não sei se eu admitiria de estar errando e as pessoas estão me criticando e eu saber que eu estou errado. Eles podem me criticar, mas minha consciência está tranquila porque eu estou fazendo melhor. Agora, se eu errar, foi uma escolha que eu fiz, então eu não quero errar. Vou errar? Sim, mas propositalmente não. Essa não é a minha função. Eu não tenho esse direito de fazer isso para a população que acreditou em mim e que busque, através do voto que deu, confiou em mim, para que eu faça o melhor para eles. O melhor para eles não significa que seja assistencialismo. O melhor que seja. Vereador, então, encaminhando já para o final da entrevista, uma das últimas perguntas que a gente tem aqui falando então desse futuro. Falta mais ou menos um ano para o próximo mandato, para a próxima eleição. Queria saber o que você espera desse último mandato, que projetos você tem em frente, o que você aguarda nesse último ano, uma continuidade, algo a mais que você acredita que dá para fazer até a próxima eleição. Como eu disse, mesmo você achando que está preparado, você não está. Né? Dentro da Câmara são 15 pessoas, são 15 cabeças diferentes, 15 pensamentos, e você tem que saber lidar com isso. Essa convivência também te faz amadurecer. Tem hora que você tem um pensamento e a pessoa te mostra que o seu pensamento não era aquilo que você imaginava. Então isso é importante para o seu amadurecimento. Eu acho que eu amadureci muito durante esses 3 anos, mas eu acho que também fiquei um ano travado, para entender como funciona o sistema, para amadurecer em relação a tudo isso. Então, numa recondução, vocês estão falando de uma recondução, é você se empenhar, buscar mais conhecimento para que você tenha mais ferramenta para você poder estar ajudando mais. Ou seja, muitos dos erros que eu cometi, ou que eu possa cometer, eu tenho certeza que na frente isso vai ser sanado. Então, se eu errar, vai ser outras situações que vieram. Mas o que eu pretendo, sim. Todo o vereador que está no mandato e pensa que acha que está fazendo um bom trabalho, que é o meu caso, eu tenho convicção que eu tenho feito um bom trabalho, é você manter um bom trabalho e aperfeiçoar e tentar ainda se esforçar ainda mais para que as pessoas se sintam representadas de verdade no voto dela. Então, para nós concluirmos nossa entrevista, queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, certo? Toda a sua paciência para explicar projetos, a sua vida cheia de desafios aí, fuzileiro, professor, educação física, arte, tudo envolvido. Queria agradecer a sua presença, muito obrigado por ter vindo, certo? Queria também disponibilizar um tempo também para você poder dar suas palavras finais. E, na verdade, como eu iniciei, eu queria agradecer a vocês a oportunidade, porque você vai ter dificuldade, de repente, para um que não queira ou não tem desenvoltura para poder falar. Porque, na verdade, para a gente, quanto maior alcance tivermos para falar da função parlamentar, da função que é a divisão de poderes, isso é importante. Muitas pessoas, através dessa entrevista, vai poder entender um pouco mais, vai conhecer. Ou não vai falar só aquele, o vereador tal, de repente não conhece, mas já tece algum comentário sem conhecer. Já tem um preconceito em relação àquilo. Ou seja, você não conhece e essa aqui é uma forma de estar me apresentando. Eu sou conhecido dentro de um segmento, dentro de alguns bairros. De repente nem todos. Mas tem uma juventude, tem um pessoal que curte muito podcast, que vê muito isso. Então, mais do que eles estão falando que tem me proporcionado, que na verdade realmente me proporcionou, é poder estar falando para um grupo de pessoas que eu ainda não conhecia, ou que eles não me conheciam. Então eu acho que
E só tenho a agradecer a vocês e estar falando que estou disposto, estou à disposição de vocês